Pois é, e finalmente chegamos nele. Ô amigão, olha pra cima. O herói mais parecido com Jesus. The world may not need a God, but maybe it needs you. Está sendo lançado aí o filme no cinema, você pode assistir se você quiser, mas talvez você não saiba que Superman, Clark Kent, é sim uma tipologia do próprio Jesus. Eu quero falar com você sobre isso agora. Fica ligado, me acompanha, vem comigo. Já dá um like aí e segue o canal, tá bom? Você já se perguntou o seguinte, por que a gente gosta tanto de herói? Ou por que eles nos representam, eles nos emocionam? Por que eles entendem nossas dores? Por que as nossas lutas também parecem as lutas deles? Por que os nossos conflitos parecem tão iguais? E por que a gente busca tanta referência em herói pra gente se encontrar nesse mundo ou até pra se divertir? Por que isso, hein? Por que eles fazem isso? É porque cada herói desperta um pouco da centelha divina dentro de cada um de nós. E é por isso que a gente se inspira nos atos heróicos e no personagem, no herói que a gente assiste. Every hero must be in check. And then what happens? When you can't control us anymore. Cada herói tem um pouco de tipologia daquilo que a gente já espera que seja feito por alguém que a gente tem como referência. Seja um pai, seja um tio, seja uma autoridade, alguém que está acima da gente, que a gente olha como referência, a gente já espera um ato um pouco heróico dele. Mas existe dentro de cada um de nós a sensação de que tem uma coisa maior do que isso. Isso é chamado tipologia. Ou seja, você olha para aquilo, mas você está vendo uma outra coisa que às vezes você nem sabe o que é. E quando a gente olha para o herói, a gente encontra uma tipologia de Jesus Cristo, que é o maior herói que já existiu em toda a Terra durante todo o tempo. Porque os heróis trazem para nós histórias de sacrifício, de superação, de redenção e de vitória. E essa é a história de Jesus aqui na Terra. Então hoje nós vamos ver o maior caso de heroísmo ou de tipologia de herói em relação a Jesus Cristo, que é ninguém mais, ninguém menos do que ele, o Superman. Tá preparado? Então segura essa aí, ó. Ô amigão, olha pra cima. Jesus Cristo, ele é de origem divina. O Superman também. Ele é de uma origem extraterrestre. Jesus Cristo foi enviado à Terra. O Superman foi enviado à Terra. Jesus Cristo foi enviado à Terra pelo seu pai. E o Superman também foi enviado à Terra pelo seu pai. Aliás, o nome do pai de Superman, Kal-El, que eu não sei se você sabe, mas esse sufixo El quer dizer Deus, nos dizendo que o próprio pai do Superman também faz uma tipologia, uma referência à própria pessoa de Deus. Os dois, tanto Jesus Cristo quanto o Superman, são criados numa família que não é a sua família de verdade, porque eles vêm de uma origem extraterrestre ou extraterrena, e os dois são criados num ambiente muito simples, de uma cultura muito simples. E outro detalhe importante, pouca coisa se sabe sobre esses dois na sua infância. A gente vai encontrá-los novamente na sua fase adulta. É evidente que depois criaram o Smallville e tantas outras coisas para falar um pouco da adolescência do Superman. Mas a princípio, quando o herói foi criado, não havia adolescência nem infância. Era só ele quando chegou e depois ele já como adulto, como Clark Kent, como repórter. Bom, em resumo, os dois são enviados para a Terra pelo pai, os dois vivem uma infância humilde, os dois têm características simples, os dois têm uma missão de vida que é extraordinária. You think a God walks among us and we should just trust him? You've got a plan, Luthor? I do. Every hero must be in check. Outra coisa, Jesus Cristo é o salvador da humanidade, ele veio para redimir e salvar a humanidade, só que dos seus pecados. Agora, o Superman, ele também é o salvador da humanidade, ele veio para proteger a humanidade de si mesmo e de ameaças externas que possam fazer mal a ela. As ações de Jesus é que ele, para isso, realiza milagres, prega a palavra e ensina. E as ações do Superman é que ele, para isso, usa os poderes que ele recebeu, os poderes que ele tem,
para salvar a vida das pessoas e para impedir que o mal opere na vida delas. Ou seja, os dois agem como salvador, os dois têm características salvadoras, os dois inspiram as pessoas e os dois trazem consigo um legado de bondade e compromisso sacrificial com o próximo. Eles enfrentam desafios para proteger o próximo, os fracos, os oprimidos, os que estão em desvantagem, para que eles tenham uma proteção ou uma salvação em relação a essa humanidade. Kryptonian. One of the last of its kind. You are a relic. A reminder of a lost world. And I'm its evolution. Uma característica interessante dos dois é que ambos não buscam a glória pessoal, mas eles buscam sempre o bem do outro acima de tudo. E eles se doam, eles ensinam e eles inspiram. Eles se tornam, nas suas ações, uma bússola moral para as pessoas que olham para eles. Falando sobre sacrifício e ressurreição, Jesus Cristo se oferece voluntariamente para se sacrificar na cruz e expiar o pecado da humanidade. Já o Superman, em várias histórias, a gente tem o conto da morte do Superman, desde 1992, onde ele se sacrifica contra o Apocalipse, ele morre para salvar Metrópolis. A Bíblia nos conta que Jesus ressuscita no terceiro dia, vencendo a morte e confirmando a sua divindade. Quando a gente lê a história do Superman, a morte do Superman, a história nos conta também que nos quadrinhos ele retorna à vida, com uma tecnologia kryptoniana, lógico, mas ele também retorna à vida para salvar a humanidade do mal que estava tentando assolá-la. Ou seja, os dois se sacrificam pela humanidade, os dois enfrentam a morte pela humanidade, os dois ressuscitam pela humanidade e os dois trazem a vitória sobre a morte e o mal para a humanidade. Ou seja, os dois são associados a símbolos de salvação e de esperança. São figuras de origem celestial que eles descem à Terra para guiar e para proteger as pessoas. E as narrativas das suas histórias contam histórias messiânicas para reforçar um papel de salvador da humanidade. E isso não é coincidência, isso é um arquétipo criado para impactar o nosso coração, porque esse arquétipo já está intrinsecamente implantado na nossa cultura e na nossa maneira de ver o mundo. A semelhança entre os dois é que os dois adotam uma identidade humana para se relacionar com as pessoas. And I intend to disarm him. People don't want a God. They want someone to blame when the sky falls. And when it does. Eu não sei se você percebeu, mas no nosso coração, dentro de cada um de nós, já conhecemos esse tipo de história, esse tipo de arquétipo. Isso já está implantado em cada um de nós. E são ecos que eles ecoam pela vida inteira. É por isso que esse tipo de herói, esse tipo de ato heróico nos chama tanto a atenção. É por isso que faz sentido para cada um de nós ter esse tipo de herói ou esse gosto por herói perto de nós. Talvez você não saiba, mas Superman é baseado, inspirado na pessoa de Jesus e é sim, ou talvez o maior arquétipo heróico de Jesus nesse mundo, nesse universo fantasioso que é o universo das HQs. E nós gostamos desse tipo de herói porque eles nos inspiram a ser pessoas melhores. Mas aqui fica uma reflexão para você. A maior inspiração que alguém pode ter para se tornar uma pessoa melhor é olhar para Jesus. Superman é um arquétipo de Jesus? É, mas é só um arquétipo. Jesus é a revelação real, total, plena de quem Deus gostaria que você fosse. Olhe para Jesus e se torne você o herói da sua própria jornada. Deixe seu comentário aí, ative o sininho, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.